Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Michael, professor de Educação Física. Como vocês já devem saber, será realizada uma avaliação para o primeiro bimestre de forma à distância. Tranquilo? Então, nessa aula a gente vai fazer uma revisão de todo o conteúdo que foi trabalhado no primeiro bimestre, tá bom? Sejam eles que foi aplicado em aula e também sejam eles que foram aplicados no fórum do GR8, certo? A gente falar sobre o futebol, tá? A gente vai fazer a revisão sobre o conteúdo de futebol. Como já sabemos, né, o futebol já foi um ritual de guerra na China 3.000 anos antes de Cristo, tá? Fazia parte do treinamento militar e era apreciado por grandes imperadores chineses. O mais remoto nome do ancestral do futebol no Oriente era chamado de Tsu Shu, certo? E essa prática é muito antiga e também tem registro não só na China, também tem no Japão, né, na Grécia, na Roma e na Itália. Era conhecido por outro nome, tá? Não era Tsushu, esse nome Tsushu é especificamente da China. E nesses outros países era conhecido com outro nome, mas a prática era muito idêntica, certo? Como podemos ver nessa imagem, o Tsushu praticado na China. Podemos ver aqui o imperador lá atrás, né? Um pouco mais afastado da multidão que está praticando o Tsushu, ele está apreciando. E esses jogadores estão manipulando um objeto redondo, né, que hoje é conhecido como bola. Antigamente eles usavam várias coisas, que era possivelmente muito parecido com a bola, né, redonda, etc. E esses jogadores ficavam correndo de um lado do campo para o outro, atrás dessa bola, sem muitas regras, sem muitos objetivos, certo? Era mais por esporte e lazer, diversão deles. Atualmente, o modelo de futebol que conhecemos foi organizado pelos ingleses, né, na Inglaterra, no ano de 1863. Foi fundada a The Football Association, tá, que formulou as regras oficiais do esporte, que pouco mudaram nos tempos atuais. Podemos ver aqui no cantinho direito, né, o brasão da The Football Association. E foi a partir dali, depois da criação, né, dela, que as regras oficiais começaram a se espalhar pelo mundo todo, porque eles que criaram um padrão, certo, para ser seguido nessa modalidade de esporte que é o futebol. A chegada do futebol no Brasil, né, ocorreu por conta de um inglês chamado Charles Miller, né? Ele ficou conhecido como o pai do futebol, por quê? Porque ele trouxe, né, ele introduziu oficialmente o esporte no Brasil no ano de 1894, no estado do Rio de Janeiro, né? Temos duas imagens aqui, a da esquerda ele é mais jovem e a da direita ele é um pouco mais velho, certo? Pessoal, a gente vai tratar agora o porquê o futebol era proibido aos negros, tá? Nem tudo era flores, certo? No início, o futebol era proibido aos negros, né, recém-libertos em 1888. Lembra? Lá da Lei Áurea, os negros eles eram escravos antes de 1888, mas após eles serem libertos após 1888, né, pela princesa Isabel, aqui no Brasil, eles continuavam sofrendo esse racismo e não podiam praticar o esporte de jeito nenhum. Em 1921, houve proibição de maneira informal da proibição de atletas negros na disputa do Campeonato Sul-Americano da Argentina. Então, em competições oficiais, né, dentro aqui da América do Sul, né, eles também foram proibidos, eles assinaram documentos que eles não iam participar de jeito nenhum. Então aquilo ali, eles estavam levando de forma oficial que eles não eram dignos, eles não eram capazes de praticar o futebol, entendeu? Por conta da sua raça, né? Porém, o primeiro clube a permitir negros foi o Clube de Regatas do Vasco da Gama. Então esse time, ao ser criado, ele foi criado composto só por negros, né? Houve uma revolta dentro desse grupo e eles criaram um time só para eles e é chamado de Vasco da Gama, certo? Então até aí, pessoal,
né, como o racismo é tratado atualmente dentro do futebol, né? Como sabemos hoje, existem muitas equipes que regulam, né, como a FIFA e dentre outras, né? Então, dentro de acordo com o Código Disciplinar da FIFA, se ocorrer um ato de racismo, o que os árbitros podem fazer, né? Eles podem suspender um jogo de futebol por incidentes racistas e até mesmo encerrar a partida e atribuir a derrota ao time infrator. Ou seja, dependendo da gravidade, dependendo da intenção do time infrator, aquela partida vai ser anulada e a outra partida acaba recebendo a vitória, certo? Então, isso não pode ocorrer somente às vezes, só pelo time. Às vezes também ocorre pela torcida. Atualmente ainda ocorre isso, né? Vocês, não sei se vocês chegaram a assistir na televisão, né? Os jornais relatando sobre isso, né? Algumas torcidas ainda praticam esse racismo contra alguns jogadores de times. E são clubes, né? São jogadores conhecidos, tá? Já possuem uma certa fama e já possui uma certa visibilidade na mídia e no futebol, e eles acabam sofrendo o racismo, certo? O bom, né, o ótimo de que hoje em dia, né, existe código disciplinar que proíbe isso, e também os negros podem participar sem problema algum de qualquer time, de qualquer clube. Isso vai depender do mérito de cada um, não da raça, né, qual é a cor da pele, certo? Enfrentar o racismo é uma missão social nossa, né, coletiva e civilizatória. Então todos nós temos que combater o racismo, certo? Ninguém é melhor do que ninguém por conta da cor da pele, certo? Todos nós somos iguais. Então, se nós vermos alguém praticando, a gente tem que repreender, a gente tem que corrigir, a gente tem que dar assistência também para aquela pessoa que está sofrendo, certo? Porque isso é grave, pessoal, isso é grave. Entenderam? E é bom lembrar também que os clubes também envergonham o esporte e também a sociedade. Então, às vezes, alguém está praticando um ato de racismo, né? E algumas pessoas acabam entrando também na onda, tá? Entre aspas, e acabam também praticando esse ato de racismo juntos aos outros que estão praticando por achar bonitinho. Mas isso não é nada bonitinho, pessoal, tá? Isso é totalmente maléfico para a pessoa e para a sociedade. Isso faz um mal, tá? Para o psicológico da pessoa. E como eu disse, a nossa própria biologia, essa nossa própria ciência diz: ninguém é melhor ou pior do que ninguém por conta da cor da pele. Todos nós somos iguais. Todos nós temos os mesmos direitos, tá? Todos nós temos as mesmas capacidades. Certo, pessoal? Entendido? Então, eu vou definir aqui para vocês o que é preconceito de gênero, etnia e classe social. Tudo bem? Muitas pessoas se sentem discriminadas porque estão fora do padrão corporal por causa da cor da pele, né, que nem eu disse, os cabelos também, né, por sua preferência sexual e por muitas outras razões que os excluem do fluxo que a sociedade impõe, né? Então, esses fluxos que a sociedade põe não vem de hoje, vem de muitos anos atrás, né? A sociedade sempre quis impor padrões que só vai ser bonito se determinada pessoa for daquele jeito, se determinada pessoa vestir aquilo, se determinada pessoa, né, agir de tal maneira. Mas não é bem assim, certo? O que é etnia, pessoal? O termo etnia é frequentemente utilizado como sinônimo de raça. No entanto, enquanto raça se refere ao mais aspectos biológicos, né, que é a cor da pele, a forma do cabelo, o formato do nariz e os lábios, né, etnia sustenta conotação mais cultural, né, são tradições, ritos e práticas. Ou seja, etnia é tudo aquilo que define, né, como aspecto biológico, né, a cor da pele, né, o formato do cabelo, né, o formato do nariz, se é grande, pequeno, se o lábio é grande, pequeno, entendeu? Puxado, os olhos, né, tudo isso é definido como etnia. E tudo isso é o que diferencia nós para sermos únicos, mas não melhor do que ninguém, certo? O que é gênero? Né? É uma condição social através da qual nós nos identificamos como masculinos e femininos, certo?
Então, ou seja, é o sexo da pessoa, né? Se é homem ou mulher, masculino, feminino, certo? Esse é definido como gênero. E o que é classe social? É um conceito da sociologia que se refere à divisão socioeconômica do mundo e em um sistema capitalista, né? A estratificação social universal contemporânea é classificada em três grupos, né? A classe baixa, a classe média e a classe alta. Né? A classe baixa geralmente sofre muito de pobreza, né? Não tem benefícios, às vezes não tem estudos, não tem empregos, certo? A classe média, ela fica ali no meio termo, certo? Ela não é pobre, mas também ela não é rica, né? Ela tem acesso a empregos, a estudos, mas de uma forma mediana, certo? E a classe alta tem acesso a tudo, né? Tem riquezas, tem muitas das vezes estudos elevados, certo? Mas como eu vou recapitular outra vez, né? A classe social também não faz ninguém melhor ou pior do que ninguém. Isso é só um sistema de medição por conta do sistema capitalista, né? Entendido? Então, pessoal, eu desejo a vocês uma boa avaliação e sucesso, tá bom? Vocês também podem estar consultando os materiais que eu passei dentro da sala de aula enquanto estava tendo aula presencial, certo? E também no fórum do GR8, que eu disponibilizei tudo lá para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo no fórum do GR8 e bons estudos!